Igreja. Amém, glória a Deus. Pode tomar o seu assento, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui adorando, bendizendo o nome dEle, exaltando, né? Deus é bom, Deus já tem falado neste lugar, nesta noite, através da palavra que foi ministrada no início do culto, através dos louvores, né? Nós já podemos sentir a presença do Senhor, através do testemunho da irmã, né? Quando eu vi ela ministrando, falando, eu me coloquei no lugar dela, porque só quem já passou por isso sabe como é difícil. Como é difícil ter um filho ali, eu sei, humanamente falando, não pode fazer nada, mas o Deus do impossível pode fazer todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E como tem passado o tempo, né? Tem passado tão rápido. Os dias são difíceis, né? Passa tão rápido. Às vezes eu vejo o pastor Paulo ali, eu começo a me recordar, vim lá atrás, quando o pastor Paulo começou, congregou numa igreja junto conosco, perseverou e está aí. Cadê, né, pastor? Glória a Deus, pastor Daniel, né? Tinha um irmão, uma vez que eu convidei ele na minha casa, né? Eu sempre peço a Deus para a gente nunca perder o primeiro amor, né? Para a gente nunca perder a essência daquela, sabe aquele primeiro amor, irmão Vinícius, que a gente tem aquela chama. Certa feita, convidei o irmão para ir lá em casa, e eu vi o pastor falando sobre vinho, né? Eu dei um suco de uva para ele, mas o irmão estava tão firme assim, que ele olhou mesmo assim para ver se era o suco de uva. Falei, eita, não é, pastor Uso? Mas é bom que a gente nunca possa perder essa essência. Pastor Daniel, eu falei com você alguma coisa? Nada. Deus tem trabalhado. Qual foi o primeiro versículo que o pastor leu? 1 João capítulo 5, né? E algo que o senhor falou ali vai de encontro com o pouco que eu estarei ministrando aqui nessa noite. Porque quando nós nascemos na fé, nós começamos a caminhada com o Senhor, estamos naquele primeiro amor. A tendência sempre está buscando a Deus, né? A gente tem aquele desejo, aquele anseio. Mas chega às vezes um momento em nossas vidas, seja por dificuldades, seja pelas lutas, a gente tem uma tendência às vezes a esmorecer um pouco. A gente tem uma tendência a ficar acomodado. Mas o inimigo de nossas almas, ele não se acomoda e ele não desiste. Ele está aí para te provar, está aí para te tentar, está aí para te fazer desanimar, te fazer desistir, para fazer com que você desista de buscar a Deus. E Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, e eu acho que o pastor já ministrou alguma coisa sobre ela também. Mas eu creio que se você veio aqui nessa noite, você veio para ouvir. Não é um sermão moralista, não, porque a palavra é do Senhor, ela não é minha. É Ele quem fala, é Ele quem... Eu não tenho nada, Deus, Ele sabe. Então se você veio aqui, eu sei que você... Se ela não servir para você, agregue ela e passe ela para outras pessoas, que eu tenho certeza que ela vai mudar a vida de pessoas. Amém? Glória a Deus, eu quero ser sucinto, vou falar apenas aquilo que Deus mandar mesmo, em nome de Jesus. Ô Yuri, pode dar início por gentileza? Glória a Deus, eu sempre não sou um pregador... Tem alguns que pregam mas eu gosto de ensinar nessa maneira. E Deus colocou no coração uma palavra, uma mensagem sobre eliminando os laços. Há muitos laços que nos prendem, há muitos laços que impedem a bênção do Senhor em nossa vida. Então, essa palavra o Senhor colocou em meu coração, e eu começo iniciando no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, eu vou estar lendo o versículo de 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14 ao 18. Se você trouxe a Bíblia, pode acompanhar por ela mesmo. Se você quiser acompanhar por aqui, amém? Pode passar, por favor, ô Yuri. A mensagem está descrita. A instrução do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não se ponha em julgo
desigual com os descrentes. Pois, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo ensinando, exortando a igreja de Corintos. E no início aqui do capítulo 14, eu já sei que é muito falado, a Bíblia ela relata sobre o jugo desigual. Sobre o jugo desigual. O que nós entendemos sobre esse jugo desigual? Um dos jugos desigual, que é um laço que muitas vezes tem afastado pessoas da presença de Deus, e isso eu falo no casamento, no namoro, é quando você vai procurar um cônjuge, ou quando você vai procurar alguém. Muitos sabem que quando nós crentes servimos a Deus, e você procura lá fora, é um jugo desigual. E quando você procura e você não professa, principalmente da mesma fé, quando eu estou falando em termos de fé, é muito difícil você trazer a pessoa, porque muitas das vezes vai entrar um certo conflito entre o seu pensamento, a sua fé, os seus princípios éticos, morais. E muitos caem nessa cilada. Eu já vi muitos, dezenas. Aí a pessoa vai, ela contrai o matrimônio, depois as coisas começam a não dar certo, e ela quer o quê? Porque o jugo desigual. Então, eu falo bastante para os jovens, como orientação que Paulo nos dá. Pense, procure algo do Senhor, porque eu já vi pessoas persistirem e depois não dar conta. Eu falo que quando eu e a senhorita Alessandra nos casamos, eu não estava, eu não era nem batizado, mas conhecia a palavra de Deus, porque minha avó, eu cresci dentro da igreja, conhecia a palavra, mas por um período da minha vida, eu fui para o mundo, eu conheci a Alessandra até no mundo. Mas o Espírito de Deus, ele sempre falava no meu coração, que onde eu estava não era aquele lugar que ele me queria. E quando eu decidi a buscar a Deus, que eu falei: Senhor, eu quero mesmo, eu quero renunciar às coisas deste mundo, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, eu sei que o Senhor tem algo na minha vida. Foi uma batalha. A Alessandra está aqui, ela sabe disso, é prova. Eu queria às vezes ir para a igreja, tinha um pouco mais de entendimento do que ela, porque eu cresci nesse lar. E às vezes chegou um momento que a gente chegou quase às vias de separação. Que eu falei: não, vou servir, mas ela às vezes não tinha esse entendimento que às vezes ela tem hoje. Eu falei: Senhor, não, eu vou servir ao Senhor, eu não vou deixar mais, eu não quero mais viver essa vida, eu quero servir. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele começa a mostrar que o jugo desigual, ele pode ser bom no início, mas lá na frente, de repente, pode ser um problema. Você pode vencê-lo? Pode, tem que perseverar. Você pode, com certeza, você pode. Hoje, pela misericórdia e graça, o senhor Alessandro está na igreja, mas é mais difícil, E depois eu vou entrar nos tópicos, o que os laços de alma, o que eles nos causam também, quando a gente não consegue vencê-lo. Um outro jugo desigual é quando nós
fazemos sociedade, isso eu estou falando no conceito empresarial, conceito de empresa, com pessoas que não professam a nossa fé. É complicado. Por quê? Porque às vezes a pessoa é um jogo desigual no mundo dos negócios. Ela não tem o mesmo pensamento, não professa a mesma fé que você. De repente ela vai querer fazer algo que foge dos princípios da palavra de Deus. E isso vai se tornar uma dificuldade. É um jogo desigual também. Entendeu, pastor Paulo? Então às vezes é um laço que nos prende, que a gente às vezes não entende a princípio. Mas o apóstolo ele nos alerta. Então o laço dos negócios também é um jugo que prende pessoas. Um outro laço que a gente vê muito é um laço de maldição familiar. Alguém já viu pessoas ou família que o pai bebia e algum dos filhos tem uma tendência ao alcoolismo? Aquela maldição está na família. Ou seja em droga, ou seja em outro vício, a tendência, este mal ele tem que ser quebrado na vida da pessoa. Então é um laço que também nos prende e nos afasta às vezes assim do Senhor, nos afasta de buscar mais o Senhor. Então é um laço de maldição familiar. Eu tive em 2 ocasiões, eu tive a oportunidade de fazer eu assisti 2 palestras sobre laço de alma, uma em Franca mesmo e outra em Belo Horizonte. E a outra que eu fui, eu queria ver se os pensamentos, se a visão era a mesma, até com relação a laço de alma. Você vê, um aqui é um pastor aqui de Uberaba, conhece muito, estuda muito sobre isso. O outro foi um rabino que eu fiz lá dos Estados Unidos, ele veio aqui ministrar isso. Interessante que as apostilas eram bem assim parecidas, e essa questão desse laço de alma era muito profundo. Irmãos, eu nunca tinha visto, vocês podem acreditar, nunca vi. Eu vi pessoas ali que tinham na média 20 anos de crente, 15 anos, que tinha laço que prendia ela até hoje, e ela chegou a manifestar, pastor Daniel. Eu nunca tinha visto, tão profundo que é isso. Às vezes é um laço, é um rancor, é um ódio que a pessoa guardava no coração, que ela estava aprisionada, e é um laço que prendia. Então, às vezes a gente analisa e vê e fala, mas isso aí não é nada, é um laço. Mas, irmãos, é real. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Amém? Glória a Deus. Pode passar para o próximo, por favor. Então eu falei aqui do laço humano, dos negócios, que são laços que às vezes tiram a paz da pessoa, e de maldição familiar. E um dos laços de alma, a mentira, às vezes se torna tão comum. Hoje é um laço que prende às vezes a nossa vida. Um laço que aprisiona a alma da pessoa. Aquela pessoa, ela virou aquilo ali, ela banalizou aquilo ali, ficou uma cotidiano, ficou uma coisa normal. E ela às vezes, uma mentirinha aqui eu vou falar, mas a Bíblia fala que quem é o pai dela? O diabo. E o diabo ele não brinca. Outro laço que as pessoas às vezes se prendem muito é o amor ao dinheiro. É errado ter dinheiro, igreja? É errado prosperar? De forma alguma. É errado você buscar seu objetivo? De jeito nenhum. Mas tem pessoas que ela só pensa no dinheiro. Ela só fala, você vai falar com ela, o cotidiano dela é só falar nisso. Dinheiro, eu vou conquistar, eu vou fazer isso. Não é errado, não. Mas há um tempo para todas as coisas sobre essa terra. O amor ao dinheiro é um laço que aprisiona as pessoas. Então são laços de alma que às vezes nos afastam. Outros estão presos no vício do jogo. Tem pessoas que se afastam da presença de Deus porque ela está tão viciada num jogo, seja jogo de videogame, seja outro tipo de jogos, que esse laço aprisionou a alma dela. Ela está presa nisso. Os jogos. Outros estão presos na pornografia. Hoje você abre, eu digo assim, com a internet, com a revolução, se você não vigiar, meu irmão, por isso que você tem tanto a TV quanto a internet,
as mídias sociais, tem que ser igual um espinho, você tem que... Porque a pessoa cai, porque a pessoa acha que não, eu sou forte, estou na presença de Deus, já faz tempo, estou preparado, mas muitas pessoas estão aprisionadas na pornografia. É um laço que prende, a prostituição, um laço que também tira a paz de muitas pessoas, de muitos crentes, são as dívidas. Uma pessoa endividada, ela não tem paz, ela começa a ficar ansiosa, e que pode levar até uma depressão. Então são laços que nos tiram, que nos afastam. E um outro laço que também aprisiona muitas pessoas, que a gente não dá importância, mas isso existe muito no nosso meio, é o laço honrará, a má língua. Se vocês um dia estudar profundamente sobre a maledicência, está escrito lá em Levítico 19, está escrito, Paulo fala sobre ela, sobre a língua maldita, meu irmão. Ela leva muitas pessoas ao fracasso. Um dia eu fiz uma dinâmica. Vem cá os 3 jovens aqui do louvor, vamos fazer uma dinâmica, vem cá um minutinho, que eu achei muito interessante, só para a igreja entender, para a gente... Pode subir aqui, por favor, vou usar vocês hoje. Glória a Deus, amém, igreja? Amém. A Bíblia fala que nós não devemos andar nem com mexeriqueiro. Provérbios fala que uma das 7 coisas que Deus abomina é o quê? Aquele que espalha o quê? A discórdia entre os irmãos. Certa feita, uma história, hein, só para a gente compreender sobre o laço honrará. Vocês vão estar aqui comigo. Vamos começar a falar bem, hora que eu for embora. Ô Paula, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passou? Tudo bem? Paz do Senhor? Você ficou mais velha hoje, hein? Né? Tá as coisas, parabéns. Ficou mais velha. Deus abençoe. Mais experiente. E Miguel, e aí? Como foi sua semana, Miguel? Bem, graças a Deus. E aí, Paula? Tudo jóia. Você já vai? Nossa. Nossa, gente. Nossa, o que você acha? Não gosto muito. Não acho ela sincera. Não. Nossa, você viu? Nossa, mas você viu essa roupa dela? Nossa, aquela menina, hein? Nossa, mas parece que ela tem uma inveja, não parece? Não é, Miguel? Você viu? O que você acha? É complicado? Tem que melhorar bastante. Ela é bacana, Miguel? Não muito não, né? Não, Miguel? Não? Você vai. Tchau, Miguel. Até mais, viu, meu querido? Paula, então. Nossa, Paula, e o Miguel? Você viu? O que você acha do Miguel, Paula? Muito complicado. Nossa, difícil conviver com ele, não é? A gente está na igreja, sei lá. Às vezes a gente, não sei, Paula. Se comporta como deve, né? Então, Paula, o Miguel é difícil, eu também acho, viu? Né, Paula? Situação difícil. Paula, mas... Então tá bom. Você vai? Não, você não vai. Se eu fosse, vai falar mal de mim também? Glória a Deus, Deus abençoe. Queridos, ninguém quer ir embora primeiro. Então, amados irmãos, às vezes a gente não... Eu fiz essa dinâmica, mas às vezes a gente é assim. Às vezes você fala, você nem percebe, nossa, mas eu... Aí, a hora que você vê, você já está se falando mal. Então, o laço honrará, ele é algo que nos aprisiona também a má língua. A gente tem que se abençoar, os irmãos, né? Então, é um laço que também nos prende. Pode passar, por favor. Hoje eu trouxe aqui. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 11. O apóstolo Paulo também nos ensinando. Olha aqui,
Palavra maravilhosa que o apóstolo nos ensina. Efésios 5:11, se você quiser acompanhar, a palavra diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam, nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes. Por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta, você que está dormindo, e se levante dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Amém? Nós não podemos ter nossas vidas com obras infrutíferas, e o apóstolo ele deixa bem claro aqui. Aí você fala: pastor, mas todos nós estamos sujeitos, nós pastores, todos nós, porque o pecado, ele jaz à porta todo dia, para nos prender, para nos tirar da graça e da presença de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, diz assim: por isso, aquele que está de pé, veja para que não caia. Nós temos que estar sempre vigilante com o Senhor, amém? Pode passar o próximo. E aqui eu digo assim, tudo isso englobado num laço que às vezes nos afasta do Senhor. A salvação, ela não é algo estático, não é algo parado, e sim dinâmico. Ela é conquistada dia após dia. Aí Romanos 12, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como nós renovamos a nossa mente? Orando, buscando a Deus, lendo a palavra, vivendo conforme a tua vontade, vivendo conforme a tua palavra, buscando a direção de Deus, procurando tomar as decisões conforme a vontade de Deus. Porque não pensa assim: eu vou tomar a decisão do meu coração, é isso aí mesmo, não preciso consultar. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? Enganoso. Enganoso é o coração do homem. E nós precisamos não viver conforme os padrões deste mundo. O mundo hoje, ele jaz no maligno. Não adianta a gente querer implantar algo que é do mundo dentro da igreja. Nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra, todos os dias de nossa vida. Filipenses 2, e quando eu digo que a salvação ela não é algo estático e sim dinâmico, ela é conquistada dia após dia.
Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, depois você pode meditar nessa palavra, ela diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Ela não é estática, ela é dinâmica. Todo dia a gente melhora dia após dia. A gente vem para a igreja de uma forma, Deus vai lapidando, Deus vai moldando, vai mostrando, o Espírito de Deus vai te convencendo daquilo que não lhe agrada, mas o inimigo não desiste, ele sempre está ali tentando te fazer parar e querendo fazer desistir. Amém? Pode passar o próximo. E aqui vem um ponto de... Esse homem aqui não é eu, viu, igreja, tá? E eu sempre me faço essa pergunta: influenciamos ou seremos influenciados? Isso. Influenciamos ou seremos influenciados no mundo de hoje? É laços que prende as pessoas. Principalmente quando a gente vem para o Senhor, para Cristo, algumas amizades, às vezes você tem que deixá-las. Não que você vai, um dia você pode ver. Eu mesmo, quando eu vi muitas amizades minhas, eu tive que parar de conviver, porque ia contra os princípios da palavra de Deus. E muitas das vezes isso se torna um laço em nossas vidas. Se você não se afasta por um período, você às vezes acaba sendo influenciado. E vamos ser sinceros, mas quando está no mundo, é mais fácil ser influenciado pelo mundo, pelas coisas. Sabe por quê, queridos? A carne sempre quer falar mais alto. A gente não pode ser hipócrita, falar que o mundo lá fora, para a carne, não oferece coisa boa. Sim, oferece para a carne. Mas a Bíblia fala que a carne de nada aproveita. Agora o Espírito sim, quando nós chegarmos diante do Senhor, esse sim herdará algo bom, algo precioso. Amém? Então, influenciamos ou seremos influenciados? Pode passar o próximo, por favor. E aqui, as consequências que às vezes os laços, eles nos causam. Consequências que os laços nos causam. Uma dificuldade para orar é um dos primeiros efeitos que a gente tem. Quando a gente está aprisionado por algum laço, nós começamos a ter aquela dificuldade de buscar a Deus, aquela mornidão. O inimigo começa já a trabalhar na mente, jogar seta, mostrar, começa a acusar. Então, um dos primeiros efeitos é a nossa oração, essa comunhão com o Senhor, com o Eterno. Aí aqui, por estarmos vulneráveis, Satanás não quer apenas que pequemos, mas perdemos a unção e a vontade de buscarmos a Deus, de buscarmos ao Senhor. Amém? O próximo. A diminuição, da nossa fé, devido às circunstâncias da vida, é algo também que a fé vai se esmorecendo. A gente às vezes não tem força mais para buscar a Deus, a fé se esmorece. É uma das consequências dos laços que nos prende. E em muitos casos, perdemos a direção e ficamos sem esperança. Você começa a pensar, o inimigo ele começa a brotar na sua mente que para você não tem jeito mais. Mas tem sim, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma das consequências que às vezes os laços eles nos trazem. Pode passar o próximo. E os remédios que a palavra do Senhor ela nos dá e nos dá a direção para que a gente possa anular os laços que têm prendido a nossa vida. Dentro do direito existem os remédios constitucionais, A palavra de Deus tem os remédios para anular os laços que nos prendem. E um dos remédios que nos ajuda e nos fortalece a buscar ao Senhor é o jejum. O jejum, ele começa a mortificar a carne, E te dá força para vencer. A oração
e a meditação nas Escrituras. Isso nos ajuda, isso nos mostra e nos fortalece para vencermos os laços que nos prendem. E eu creio que o Eterno pode encher a cada pessoa novamente. Eu acredito. Um coração contrito, um coração arrependido, Deus, Ele trabalha. Mas isso depende de mim, de você. Eu sempre digo, o pastor pode ministrar, nós podemos ministrar, mas a mudança ela parte de nós. Se nós não quisermos, a nossa vida não muda. Quando eu voltei, que eu falei, eu quero servir o Senhor, quero me batizar, Deus me ajudou, me deu força, mas isso partiu de mim. Se eu não quiser mudança, nós temos que ser agente de mudança em nossa vida. A nossa vida não muda. Grandes milagres que Jesus fez, as pessoas chegou até Ele. E muitos iam até Jesus. Se eu não me engano, em João capítulo 6, Jesus fala para alguns dos seus discípulos que eles buscavam Ele apenas por causa do pão, por causa do alimento. Mas eles não queriam Jesus. Eles queriam apenas o alimento que Jesus dava. E Jesus começa a confrontar muitos ali. Muitos fazem o quê? Volta para onde? Para trás. Jesus pega os 2 discípulos e falou assim: vocês querem ir com eles? Por quê? Há uma renúncia, né? Para servir a Cristo. Então, depende de nós. Depende da gente querer mudar. Amém? Pode passar o próximo. E aqui, eu peço que cada irmão ajude uns aos outros na caminhada. Haverá momentos difíceis, mas em comunhão podemos ajudar e ser ajudados. Sozinho às vezes a gente não consegue, mas em união, em comunhão com os irmãos, é melhor serem 2 do que serem 1, porque um pode ajudar o outro. Amém? Pode passar o próximo. João 8,36. Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E essa palavra é tremenda. Apocalipse 3:21. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar comigo. E a Bíblia fala que e Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Não haverá morte, mas choro nem rancor, porque nós vencemos. Não desista de lutar. Erramos hoje, mas podemos mudar amanhã. Não olhe para trás. Não faça como aqueles discípulos que quando Jesus confrontou eles se sentiram incomodados. Eu sempre digo, não queira pessoas bajuladoras, queira pessoas que te confrontam, porque a pessoa que te confronta, ela vai te mostrar e você vai querer crescer dia após dia. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre você e tenha misericórdia de vocês. Que o Eterno sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz, shalom, em nome do Messias Yeshua. Amém? E você que está em casa, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? E uma salva de palmas para o Senhor. Amém?